Ocupo a tribuna essa manhã apenas para poder, aqui em nome da comissão que acompanha lá as obras do aquário, poder aqui fazer um rápido relato sobre a visita que fizemos ontem. Deputado Lídio Lopes, deputado Renato, o deputado Márcio Fernandes e o deputado Ângelo Guerreiro, junto conosco lá na obra do Aquário do Pantanal. Nós tivemos a oportunidade, em loco, de visitar, de tomar conhecimento da obra, da evolução, de conversar com os técnicos do governo, com os técnicos das empresas contratadas, de poder colher informações, porque nos foi dada a responsabilidade por essa casa, a partir da instituição da Comissão de Acompanhamento das Obras do Aquário, que nós possamos nos municiar do máximo de informações para, ao final do nosso trabalho, podermos emitir um relatório final acerca de todos os problemas que envolvem aquela obra. E, com certeza absoluta, tem uma expectativa da sociedade, uma expectativa das pessoas, uma expectativa deste parlamento sobre o trabalho, a destinação e o resultado final que vai ser apresentado. Quero aqui, senhor presidente, em primeiro lugar, dizer que, em vários momentos, desde que essa obra foi apresentada, o projeto foi apresentado, aqui já nesse parlamento, nós fizemos discussões e debates, muitas vezes, inclusive, inflamados, da nossa própria bancada do Partido dos Trabalhadores. Tivemos várias vezes aqui, registramos posições, inclusive, contrárias à obra, em que fazíamos a conta e mostrávamos o quanto poderia ser construído de hospitais, de casas populares, de escolas, com os recursos que estavam sendo utilizados naquele primeiro momento, um pouco mais de 80 milhões de reais para a construção dessa obra do aquário. Todas essas ponderações, esses questionamentos foram feitos no momento correto, prevaleceu o projeto do governo, a obra foi iniciada, tinha uma expectativa de término dessa obra num determinado momento. É a verdade que essa obra até hoje não terminou, e o que nós vimos ontem lá foi um cenário que nos preocupa e muito, porque está difícil de imaginar que essa obra venha a ser concluída num curto espaço de tempo, infelizmente. Feitas essas ponderações, senhor presidente, o que nós constatamos também lá é que hoje nós temos mais de 80% de uma obra concluída, deputado Barbosinha. E, independente da posição inicial que tínhamos lá atrás e que foi registrada, o que dá para afirmar com segurança nesse momento é de que, na medida em que se atrasa o término dessa obra, na medida em que não se resolvem os problemas que envolvem essa obra, o prejuízo só aumenta, o prejuízo para a nossa sociedade. Essa obra precisa ser concluída. Permite uma parte? E o governo do Estado, o governo que governa o Estado nesse momento, através do governador Reinaldo Azambuja e a sua equipe, precisa dar satisfações para a sociedade. Precisa dizer para a sociedade o que vai fazer, o que pensa, como que está a relação com as empresas que foram contratadas, como que está a relação, o cronograma, a previsão de término dessa obra, até que ponto o término dessa obra é efetivamente prioridade para o atual governo. Ontem nós, ao adentrarmos lá, deputado Antonietto, nós vimos uma placa lá, né? Programa obra inacabada zero, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou seja, tem uma placa lá que o governo diz que ali é prioridade para término, porque vai terminar todas as obras que ficaram pendentes. Então, além da placa, precisa, na verdade, ter ação. Além da placa, precisa, na verdade, e aí, conversando com o deputado Lídio, que deve essa semana ainda, ontem, inclusive, deu uma entrevista nesse sentido,
apresentar os requerimentos, principalmente ao governo do Estado, para que possa ser respondido formalmente essas questões. Qual que é o prazo de previsão para o término dessa obra? É prioridade ou não? O quanto que o Estado está sendo prejudicado a cada dia com o atraso dessa obra. Ontem, por exemplo, já vou permitir, deputada Antonieta, ontem, por exemplo, conversando com os representantes da empresa Fluidra, que é a espanhola, que está lá, que é responsável pela parte de paisagismo, de ambientação, de climatização da obra, e eles nos colocaram lá de uma forma muito explícita que, se não for resolvida essas questões até o dia 15 de setembro próximo, deputado Beto, a empresa vai rescindir o contrato unilateralmente e vai estar voltando para a Espanha. São 25 milhões de reais o contrato dessa empresa. Então, vou conceder uma parte que eu quero discorrer ainda sobre outras questões que julgo importante, que nós verificamos ontem, quando fizemos a visita lá no Aquário do Pantanal. Pois não, deputada Antonieta? Exatamente, deputado. Essa obra foi amplamente discutida. É uma obra emblemática, não para um governo, é uma obra emblemática para o Mato Grosso do Sul e para o país. Mas, devido a todos os acontecimentos e a demora, pela complexidade que essa obra tem, porque, se não me falha a memória, seria o 4º aquário de água doce natural do mundo, o nosso Aquário do Pantanal, o que me preocupa agora é que essa empresa saindo, nós vamos ter essa obra parada. Até se licitar, porque já está saindo a outra empresa também, até se licitar uma nova empresa com capacidade para construir aquela complexidade toda, que tem boa parte, o senhor esteve lá e pôde ver que ela está no seu projeto final, mas agora vem a parte mais complexa, porque é parte técnica e difícil. Obra cumprida é obra cara. E isso vai sair muito caro para os cofres do nosso Estado, que sai caro para os munícipes. Mas eu acho que essa casa tem obrigação e realmente dever de fazer requerimentos, sim, não só vocês da comissão, mas todos nós, para acelerar este processo. Quanto mais isso demorar, mais doído vai ficar, mais problemático vai ficar, menos vai ganhar o Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos, todos nós teremos orgulho de dizer que nós somos do estado que tem o Aquário do Pantanal, que vai ser visitado por milhares de pessoas do mundo. Mas cabe a nós, nesse momento de crise, estarmos atentos e cobrarmos, sim, do governo estadual celeridade, responsabilidade junto a essa comissão, para que nós não soframos e não perdemos mais dinheiro. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Deputado Amarildo, Vossa Excelência dispõe dos 3 minutos para finalizar o seu pronunciamento. Tem um próximo inscrito aí ou não? Senhor presidente, é possível informar o próximo inscrito, para ver se eu consigo... O próximo inscrito é o deputado Cabalmi, na sequência, deputado João Grandão. Vossa Excelência, deputado João Grandão, pode, por gentileza, apenas para mim poder ouvir o deputado Lídio e poder concluir meu pronunciamento? Sem sombra de dúvida. Só que 5 minutos, e aí eu gostaria de usar 5 minutos também. Tá bem, muito obrigado, deputado João Grandão. Então, Vossa Excelência disporá de mais 5 minutos. Então, eu vou ouvir já o deputado Lídio, e em seguida, para poder concluir, então, meu pronunciamento. Deputado Amarildo Cruz, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto novamente à casa. E, obviamente, que ontem nós tivemos a oportunidade de poder conhecer, na verdade, a construção, a execução do Aquário do Pantanal. Eu não havia adentrado, e acho que nenhum dos parlamentares da comissão que estivemos lá ontem não tinha
tido acesso à obra e conhecer. A gente ouvia falar do tamanho, da dimensão, do que era, e realmente onde a gente pôde já ter uma noção do que é a obra do Pantanal. E eu trago comigo um grande legado, que eu me lembro quando o ex-governador do estado do Mato Grosso do Sul, chamado Pedro Pedrocian, lançou a obra do Tribunal de Contas. Essa obra ficou parada 24 anos para ser executada. E ela acabou exatamente como era o projeto, 24 anos depois. Hoje, é um dos tribunais de contas mais modernos do país, a estrutura física. Eu falo porque sou servidor da casa, acompanhei todo o processo do Tribunal de Contas. E, obviamente, que a gente via de um governo visionário. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, deputado Amarildo Cruz, independente do governo, de quem está no governo, de quem foi governo, é uma obra que vem para registrar Mato Grosso do Sul, sem sombra de dúvida. Eu não tinha dimensão do tamanho daquilo, da estrutura daquilo. Eu até disse ontem, eu tive a oportunidade de conhecer o Aquário de Gênova, na Itália, e fiquei encantado, achei aquilo uma loucura. E ele é pequenininho, praticamente perto do Aquário do Pantanal, que é o Aquário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, obviamente, o que nós temos que fazer? Além de levantar todos os dados e passar para o governo e passar para frente, nós temos que sensibilizar o governo para acelerar e acabar essa obra. Afinal de contas, os recursos estão ali, não são poucos recursos, é muito recurso que está investido, mas que, obviamente, vai trazer um grande retorno para esse estado, sem sombra de dúvida. Eu tive a oportunidade de estar semana retrasada em Foz do Iguaçu, conversando com os empresários que vão administrar, e eles têm uma estimativa deles trazerem para cá 300 mil turistas ano. Com mais 200 que circulam no Mato Grosso do Sul, são 500 mil turistas por ano ali no aquário. Ou seja, tem uma estimativa a nível mundial que o gasto é de $400 por pessoa. Vamos colocar R$400 na moeda nossa aqui. Seria 200 milhões por ano de investimento em Campo Grande, na rede hoteleira, gastronomia das empresas. Vai circular a moeda aqui, no nosso município, no nosso estado. Então, essas coisas, essa visão que a gente precisa ter. E, principalmente, tirar da concepção das pessoas e dizer o seguinte: olha, a obra do aquário dá para construir tantos hospitais. A obra do aquário não é dinheiro para o hospital. Ali é recurso carimbado, o hospital é recurso carimbado, a gente sabe disso. É que às vezes as pessoas não sabem e não têm essa noção. Então, obviamente, nós vamos sensibilizar o governo a acabar aquela obra, porque é uma obra de grande envergadura para o Mato Grosso do Sul e, obviamente, que trará um grande resultado. Eu quero agradecer a oportunidade que Vossa Excelência tem nos dado. Deputado Amarildo, Vossa Excelência tem 3 minutos para concluir o vosso pronunciamento e, pelo regimento, nesse momento, não pode... Deputado, é só um minutinho, viu? Pois não, deputado. Eu agradeço. Da mesma forma, eu acho que todos nós aí, empenhados da comissão, quando talvez aqui ouvimos, em relação, deputado, até aproveitar aqui, juntamente o deputado Rinaldo, líder do governo, quando nós se falamos aqui em requerimento, eu acho que não tem necessidade. Estamos o líder do governo, pode ser que já nos agende, faz uma agenda com o governador Reinaldo e o secretário de obra, Marcelo, né, que possamos junto estar discutindo a prioridade, a forma. A obra, ela está parada, não é em relação, deixar bem claro, não é imposição do governo. A obra, de momento, ela se encontra parada porque a empresa da construção civil, deixar isso bem claro, que abandonou a obra, né? Então, porque senão daqui a pouco as pessoas vão estar imaginando uma forma que a obra do aquário se encontra parada, não é questão governamental, a empresa que abandonou. Então, eu deixo aqui essa sugestão junto à comissão, que ela possa estar aí fazendo uma agenda junto ao governador Reinaldo, secretário de obras, para que até mesmo deixe uma outra sugestão junto ao presidente aqui da comissão, que possamos aí fazer um convite ao sindicato dos taxistas, sindicato dos hoteleiros, para que possa vir conhecer, fazer o convite para que eles possam também somar conosco,
para que possa ter o conhecimento da envergadura da obra, porque realmente a obra que nós podemos ali observar, jamais ela pode ficar na inércia de parada da forma ali, sem sequer, porque é um prejuízo muito grande ao nosso estado, ao nosso município, e com certeza ela vai trazer grandes frutos ao nosso estado e à nossa capital. Eu agradeço a Vossa Excelência por me conceder a parte. Deputado Ângelo Guerreiro, eu quero... Permita uma parte, deputado. Já vou permitir, deputado Cabalmi. Eu quero apenas aqui, deputado Lídio Lopes, que é o presidente da nossa comissão. Acho importante a gente registrar que não existe nenhum problema em se fazer requerimento. O que nós vamos ouvir numa conversa com o secretário pode ser colocado no papel. Não vejo nenhum problema com relação a isso. Na condição de relator, inclusive, dessa comissão, eu adianto já que, obviamente, vou buscar fazer um relatório municiado de informações formalizadas, para que a gente possa ter uma posição oficial do governo, uma posição oficial com relação aos problemas que cercam as empresas anteriores e as atuais que estão prestando serviço. Ou seja, nós, com certeza absoluta, vamos fazer, e essa é a orientação do nosso presidente da comissão, nós vamos fazer um trabalho à altura da responsabilidade que nós temos e da expectativa que a sociedade tem com relação às informações que nós estamos colhendo e vamos colocar nesse relatório. Então, não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso. Até porque, na verdade, a empresa que saiu, que não está tocando mais a obra, segundo informações que nós temos, foi por uma recomendação do Ministério Público Federal, em função de denúncias, que é do conhecimento de todo mundo, né? E que o Judiciário também está apurando. O que nós temos que fazer, logicamente, que nós estamos fazendo uma avaliação, um acompanhamento sobre a obra do aquário. Foi com esse espírito que foi criada essa comissão. Então, logicamente, que não se restringe à questão dos peixes. Ela também, logicamente, ela abrange principalmente a questão da obra. Nós temos problemas lá. Como foi colocado ontem, a parte civil não está concluída ainda. Isso compromete o andamento da parte do serviço de outras empresas que estão envolvidas na construção. Nós precisamos fazer um relato fiel do que nós estamos apurando e informar a sociedade. Esse é o nosso papel. Pois não, deputado Cabalmi? Não, deputado, é nessa linha mesmo que eu gostaria de fazer a minha parte. Primeiro, reafirmando aqui o compromisso e a responsabilidade que tem essa comissão criada aqui nessa casa com um relatório que, de fato, possa trazer os esclarecimentos que a sociedade tanto está esperando nesse momento, cobrando nesse momento. Porque, deputado Amarildo, a obra do aquário em si, ela já é uma obra emblemática, né? Muito emblemática. Eu acho que se o André Putinelli pudesse reavaliar o momento em que ele decidiu na criação, né, desse aquário do Pantanal, aqui, com certeza ele, se ele pudesse voltar atrás, ele não continuaria insistindo, né, na construção. Só que ele deflagrou a construção, dinheiro foi investido ali, a obra não está concluída. Nós já tivemos problema aí de mortandade de espécies de peixe, que é um prejuízo enorme. E se nós formos levar em consideração os últimos acontecimentos também, então assim, o aquário do Pantanal se transformou para o André um grande pesadelo na vida dele, inclusive da trajetória política dele, porque hoje não tem como você não discutir a importância desse aquário, a necessidade de se ter esse aquário, diante de outras importâncias, de outras necessidades que nós temos no Estado, de outras prioridades, inclusive. Não tem como nós continuar insistindo na conclusão do aquário, que tem que concluir, porque dinheiro foi investido no momento que nós tivemos problema de greve de médico, da dificuldade da segurança pública. Então, assim, infelizmente, acho que foi mal assessorado no momento em que decidiu, que tomou a decisão de fazer esse grande investimento, que é dessa obra do aquário, que tem trazido, de fato, eu acho que hoje, inclusive a nível nacional, com reportagem nacional e internacional aí, do prejuízo e do desgaste que trouxe para o Mato Grosso do Sul essa obra do aquário aqui em Campo Grande, aqui no Parque das Nações. Obrigado, deputado. Deputado Amarildo, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos.
gostaria de ouvir, mas deputado Renato, que inclusive esteve conosco lá ontem, mas eu já estou, meu tempo pelo jeito não tem mais jeito de ser prorrogado. Eu até teria mais considerações a fazer. Uma delas, deputado presidente, deputado professor Rinaldo, o governo atual, quando assumiu, do governador Reinaldo Azambuja, instituiu uma comissão para fazer uma avaliação sobre essa obra. Nós precisamos, e presidente, nós devemos requerer isso, essa informação. Foi feita uma comissão, essa comissão com certeza absoluta chegou a alguma conclusão. Então tem que nos informar qual que é a conclusão que essa comissão chegou, né? Tem que nos passar a informação do que o governo pretende fazer daqui por diante. Nós precisamos, a função dessa comissão é essa. Para concluir, senhor presidente, eu termino dizendo o seguinte, na nossa avaliação, você com uma obra desse porte, que já consumiu mais de centenas de milhões de reais, com certeza absoluta, não tem como você falar em parar a obra. A obra precisa ser concluída, a obra precisa, na verdade, ser finalizado o projeto, entrar em funcionamento. É realmente uma obra gigantesca, não se duvida, não tenha dúvida com relação a isso. O desafio é grande, de você preparar a mão de obra especializada, fazer funcionar, atrair turistas, fazer com que efetivamente cumpra o seu objetivo de ser uma grande atração que possa melhorar, trazer divisas para Campo Grande, gerar emprego e para a nossa capital, para o nosso estado também. Nós não temos um outro caminho a essa altura do campeonato, a não ser cobrar a conclusão dessa obra, porque senão o prejuízo é maior ainda. E nós temos agora que finalizar para poder colocá-lo em funcionamento, para que possa fazer com que se conclua a obra e se conclua o projeto de ter uma referência aqui em termos de pesquisa, em termos de turismo, enfim, a forma como foi concebido esse projeto. Então, acho que a comissão tem um papel importante, pode dar uma grande contribuição, no sentido, inclusive, de trazer novas informações para elucidar os problemas todos que foram envolvidos nessa obra, mas principalmente para poder fazer com que nós tenhamos subsídio e possamos, a partir desta casa, cobrar de uma forma mais veemente a conclusão dessa obra. Muito obrigado, só isso, senhor presidente. Muito obrigado.